Olá pessoal, eu sou o Vitor Menezes do Tec Concursos. Estamos estudando a variável aleatória discreta. E dentro deste tema, na aula de hoje, falaremos sobre a função distribuição de probabilidade, cuja sigla é FDP em maiúsculo. FDP em maiúsculo. Por que é importante dizer que essa sigla está em maiúsculo? Porque depois nós teremos a função densidade de probabilidade, que aí a sigla será minúscula. Então, quando for minúscula, é a função densidade, a gente fala dela em outra aula. Hoje é a função distribuição, é tudo maiúsculo, tá? E o que é essa função distribuição de probabilidade? O que é isso? Para a gente entender, eu separei este exemplo aqui. Considere que 10 alunos foram submetidos a um exame, um teste, uma prova. E as notas observadas foram estas, né? Então, o primeiro aluno tirou nota 1, o segundo aluno nota 3, 4, 4, 4, 6, 6, 6 e 6. Essas foram as 10 notas observadas. E o exercício pede que a gente construa a tabela de frequência relativa acumulada. Aí você diz o seguinte, Vitor, mas esse assunto aí é lá do começo do curso, né? Estatística descritiva. Para que a gente está vendo isso numa aula de variável aleatória? Isso já entenderemos, tá? Por enquanto, vamos resolver esse exercício aí do jeito que está na tela mesmo. Então, o valor que eu vou chamar de x, né, que é a nota observada, então, essa variável x, ela pode assumir os valores 1, 3, 4 e 6, né? Foram os valores por ela assumidos. E vamos colocar aqui as frequências relativas simples. Vamos começar com as frequências relativas simples. Então, o valor 1, ele apareceu em uma única vez. Tivemos uma única nota igual a 1. 1 num total de 10 dá 10%. Então, a frequência relativa da nota 1 foi 10%. A nota 3 apareceu em 2 ocasiões, ou seja, 20% das vezes. A nota 4 apareceu em 3 vezes, ou seja, 30% das ocasiões. E a nota 6 apareceu em 40%. Então, essa aqui é a tabela de frequência relativa simples. Frequência relativa simples. A partir dessa tabela, eu posso ir acumulando os valores e obter a frequência relativa acumulada, que a gente usa o símbolo maiúsculo, frequência relativa acumulada. E como é que eu faço para acumular? Bom, é o seguinte, na primeira linha, eu repito, na primeira linha mantenho os 10%. A partir da segunda linha, os valores de frequência começam a se diferenciar. Eu vou acumulando, eu vou somando as frequências. Então, eu tinha um acumulado de 10, acrescento 20, 10 mais 20, o novo total vai para 30. Muito bem, na próxima linha, eu tinha um acumulado de 30, somei mais 30, o novo acumulado vai para 60. Última linha, eu tinha um acumulado de 60, somo mais 40, o novo acumulado vai para 100%. Pronto, essa é a tabela de frequência relativa acumulada. Foi isso que o exercício pediu. Frequência relativa acumulada. Eu vou passar essa tabela a limpo numa outra tela, tá aqui. A mesma tabela, só passada a limpo. Muito bem, até aqui nada de novo, né? É a mesma coisa que a gente estuda lá em estatística descritiva. Não teve nenhuma novidade até o momento. Porém, vamos agora voltar para o nosso quadro. A gente tinha um quadro comparativo da estatística descritiva com a estatística inferencial. E nós vimos que esse quadro, ele permitia vários paralelos, né? Lá na estatística descritiva, nós tínhamos a frequência relativa. Aqui, na parte de inferência, quem que dá lugar a ela? Quem que toma o seu lugar? A probabilidade.
A probabilidade agora faz o mesmo papel que a frequência relativa fazia lá no começo do curso. É o mesmo papel. O sentido teórico muda, mas o papel matemático é o mesmo. Portanto, a gente pode acrescentar mais uma linha nessa tabela aqui. A gente pode acrescentar mais uma linha. E nessa linha nós vamos falar então da frequência relativa acumulada. Frequência relativa acumulada. Ora, se a frequência relativa simples corresponde à probabilidade, então a frequência relativa acumulada vai corresponder a quem? A probabilidade acumulada. E essa probabilidade acumulada a gente chama de função distribuição de probabilidade. Então, a função de distribuição de probabilidade, né, FDP em maiúsculo, tem o mesmo papel que tinha a frequência relativa acumulada. É o mesmo papel. A diferença é que frequência relativa acumulada, eu estou falando de dados que já foram coletados, eles estão fixos, né? Eles já fizeram a prova e as notas foram essas. 1, 3, 3, 4, 4, 4, 6, 6, 6 e 6. Eles já fizeram a prova e as notas foram essas. É algo congelado. E aí eu falo de frequência. Mas quando eu falo de... Isso aqui, então, de cima é frequência. É algo congelado. Frequência. Quando eu tenho algo que não é congelado, mas que variará de forma probabilística, de forma aleatória, que eu ainda não sei de antemão qual será o resultado, por exemplo, eu vou jogar um dado, eu vou tirar os números da Mega Sena. Então, não é algo congelado, pode dar qualquer valor, e cada valor tem a sua chance de ocorrer. Aí eu não falo mais em frequência, eu falo em probabilidade. Então, só o que muda é esse significado que descreve o que está acontecendo. Mas a parte matemática é a mesma. Então, onde antes eu chamava de frequência relativa, agora eu chamo de probabilidade. Onde antes eu chamava de frequência relativa acumulada, agora eu chamo de FDP, função distribuição de probabilidade ou probabilidade acumulada. Então, nesse exercício aqui das notas, vou copiar essa tabela e vamos para uma outra página onde eu vou apenas mudar os nomes. Onde tinha frequência relativa, eu vou colocar probabilidade. Onde tinha frequência relativa acumulada, FDP. Então, se em vez de notas que já ocorreram, eu estiver tratando de uma variável aleatória, que variável aleatória é essa? É uma que assume o valor 1 com chance de 10%, o valor 3 com chance de 20%, etc. Então, se eu estiver tratando de uma variável aleatória, a FDP dela, a função distribuição de probabilidade dela, é essa aqui, 10%, 30%, 60% e 100%. É a terceira coluna, tá? Muito bem, vamos trabalhar outro exemplo. Considere uma variável aleatória com esta distribuição de probabilidade que está aqui na tela. Então, o valor 4 tem FDP 0,2, o valor 5 tem FDP igual a meio, o valor 6 tem FDP igual a 0,7 e assim por diante. E a questão vai nos fazer algumas perguntas. A primeira pergunta pede que a gente determine a chance de valores maiores do que 8. A gente vai resolver essa questão de duas maneiras. A primeira maneira vai ser essa daqui. Eu vou criar uma coluna adicional com as probabilidades simples, né? Se eu tenho a probabilidade acumulada, eu tenho a probabilidade acumulada. Eu posso partir disso e voltar para as probabilidades simples. Vamos fazer isso então. Eu crio uma nova coluna para as probabilidades simples. E aí eu vou voltando, né? Na primeira linha, eu sei que o acumulado sempre é igual ao simples. Sempre é igual. A partir da segunda linha, eles começam a se diferenciar. Eu tinha um acumulado de 0,2. Somei alguém para chegar em meio. Quem é esse alguém? Esse alguém é 0,3.
Outra forma mais rápida de fazer isso seria apenas subtrair. Eu pego o 0,5 menos 0,2 dá 0,3. É uma forma mais rápida. Vou fazer isso nas demais linhas. 0,7 menos meio dá 0,2. 0,8 menos 0,7 dá 0,1. 0,95 menos 0,8 dá 0,15. E 1 menos 0,95 dá 0,05. Pronto, consegui a coluna de probabilidade simples. E eu vou usar essa coluna para resolver a questão. Eu vou passar limpo esses valores aqui, só para ficar mais bonitinho, né? Então, 0,2, 0,3, 0,2, 0,1, 0,15 e 0,05. Pronto, passei a limpo. E agora podemos responder a questão. O exercício pediu chance de valores maiores do que 8. Maiores do que 8. Maior do que 8 será o 9 e o 10. O 9 tem chance de 15%, o 10 tem chance de 5%, quando eu somar vai dar 20%. Então, isso aqui vai ser como? Como é que fica a resolução? Vai ser a probabilidade de 9 mais a probabilidade de dar 10. O 9 tem chance de 15%, o 10 tem chance de 5%, quando eu somar, isso aqui vai dar 20%. Então, resposta da letra A, 20%. Letra B. Qual a chance de termos valores de 5 até 9, intervalo aberto no 5 e fechado no 9? Ou seja, eu quero valores maiores do que 5, menores ou iguais a 9. Então, é de 5 a 9, incluindo o 9. De 5 a 9, incluindo o 9. Então, vamos lá. 5, 6 e o 9. Eu estou incluindo o 9, né? Como que vai ficar essa chance? 20% mais 10% mais 15%. Vamos anotar isso, então? Então, isso aqui vai ser a chance de dar 6, ou a chance de dar 8, ou a chance de dar 9. 6 tem chance de 20%, 10 e 15. Então, vai dar 20% mais 10% mais 15%. 20 mais 10 dá 30, com mais 15, 45%. Pronto, essa foi a primeira resolução para a letra B. Então, resolvemos a letra A e a letra B por meio das probabilidades simples, né? Que é a segunda coluna aqui. Vamos para outra solução agora, e nessa outra solução eu não quero usar a probabilidade simples, eu quero usar direto a FDP, a probabilidade acumulada. Vou usar direto a probabilidade acumulada. Vamos lá, então. A letra A me pede valores maiores do que 8. Então, na letra A, eu quero a chance de valores maiores do que 8. Maior do que 8. E o que a FDP me dá? A FDP me dá o acumulado para trás, valores menores ou iguais. Então, por exemplo, ela me diz que o valor 8, a chance acumulada é 0,8, ou seja, a probabilidade de valores menores ou iguais a 8 é 80%. Se menor ou igual a 8, né, de 8 para trás dá 80%, quanto que é de 8 para frente? 20%. Então, a FDP me dá os valores acumulados até o 8. Então, de 8 para trás é 80%. Se a alternativa está pedindo para frente, é 20%. Então, é uma outra forma de resolver a letra A. Uma outra forma de resolver a letra A seria essa aqui. Fazer 1 menos a FDP do valor 8. 1 menos a FDP do valor 8. Por quê? Porque a FDP do valor 8 me dá tudo acumuladinho até chegar no 8, incluindo o 8. Se eu quero valores maiores, eu quero daqui para frente, é só ver o que falta para inteirar 100%. É o que falta para inteirar 100%. Então, vai ser 1 menos 80%, que é 20%. A resposta é a mesma. Tem que bater, é a mesma resposta. Feita por um outro caminho. Feita por um outro caminho. Na letra B, eu quero de 5 a 9, incluindo o 9. Então, como é que a gente vai resolver?
Se eu pegar a FDP de 9, a FDP do 9, o que eu estou incluindo aqui? A FDP do 9, eu estou incluindo todo mundo até o 9. Então, incluindo quem nessa conta? Eu estou incluindo todo mundo até o 9. Eu estou incluindo o valor 4, o valor 5, o valor 6, o valor 8, o valor 9. Eu estou incluindo todo mundo no pacote. Quando eu incluo todo mundo, eu tenho 95% das observações, porque isso aqui é o acumulado, até chegar em 9. Até chegar em 9, eu tenho 95% dos valores. Então, a FDP do 9 dá 95%. Mas eu queria todo mundo até o 9? Não, não queria todo mundo. Porque dos 5 para trás não me interessava. Né? Eu quero valores a partir dos 5 para trás não me interessava. Ah, então vamos jogar fora esse povo? Vamos. Que povo é esse? É o FDP dos 5. É o povo que eu tenho que jogar fora. Que povo é esse? Vamos ver? FDP dos 5. Está aqui, ó, o valor 5 tem FDP de 50%. É o povo que eu quero jogar fora, porque não me serve. 50%. Então, se eu fizer FDP do 9, que é todo mundo acumulado até chegar em 9, incluindo o 9, e jogar fora os que não me interessam, que é dos 5 para trás, vai dar 95 menos 50%, 45%. É outra solução, outra forma de resolver, bate com a solução anterior, tem que bater. Porque é a mesma distribuição, são os mesmos dados, o que muda é o raciocínio que foi empregado. Então, nessa segunda solução aqui, o que a gente fez? FDP de 9 menos FDP de 5. Então, essas duas alternativas aqui, elas ilustram boa parte dos problemas, né? Sempre que eu quiser a probabilidade de x maior do que um k qualquer, basta fazer como? 1 menos FDP desse valor k. Foi o que a gente fez na letra A. Na letra A, fizemos 1 menos a FDP do 8, né? Na letra A, o k valia 8. 1 menos a FDP do 8. E sempre que eu quiser a chance de A menor que x, menor ou igual a B, basta fazer a diferença entre FDP. Fazer FDP de novo. FDP. Vou colocar com o teclado mesmo para ficar melhor. FDP de B menos FDP de A. Tá bom? Então, esse resuminho aqui ilustra as duas alternativas que a gente fez. Você pode decorar isso aqui, mas convenhamos, né? Não é tão difícil assim entender. Eu recomendo que você compreenda. Senão você começa a ficar refém de muitas fórmulas decoradas. E aí a quantidade de decoreba vai para o espaço, né? É infinita. É muito grande. Então, vale a pena tentar entender o que a gente fez na letra A e na letra B. Vamos para mais alguns exemplos, né? O último exemplo aqui para a gente consolidar bem isso aqui na cabeça. Montar a FDP para o lançamento de um dado de 6 faces e traçar o correspondente gráfico. Então, nesse exercício aqui, a gente tem uma coisa nova que nós não vimos ainda, que é o gráfico da FDP. Vamos traçar esse gráfico aí, que é muito útil, tá? É muito importante a gente entender como que esse gráfico funciona. Então, vamos lá. O dado de 6 faces, né, ele tem os valores 1, 2, 3, 4, 5 e 6. São os valores que ele pode assumir. Cada face tem chance de um sexto. Um sexto, um sexto, um sexto, um sexto e um sexto. Todas as faces têm a mesma chance. Na hora que eu for acumular, na primeira linha, repete. A partir da segunda linha, eu vou somando. Um sexto mais um sexto, 2 sextos. Pego o acumulado anterior, 2 sextos. Atualizo com a nova probabilidade. 1 sexto, somando 3 sextos, 4 sextos, 5 sextos e 6 sextos, que vale 1. Então, beleza. Essa daqui é a tabelinha que a gente está acostumado. Só que agora não vou ficar na tabelinha. A gente vai ter também um gráfico, tá?
Está aqui o gráfico. No eixo X, na horizontal, a gente tem os valores que o dado pode dar. Pode dar 1, pode dar 2, etc. E no eixo Y, vertical, a gente tem as probabilidades. Tá? E aqui a gente vai traçar a probabilidade acumulada. Esse gráfico nosso, ele começa aqui em 0. Né? Qual que é a FDP do 0? Quanto que é a FDP de 0? Então, basta pensar assim, o que significa mesmo essa FDP? É a probabilidade acumulada, né? Qual a chance de obtermos valores acumulados, né? Menores ou iguais a 0? Menores ou iguais a 0. Por que é menor ou igual? Porque é do 0 para baixo, né? Porque eu acumulei todo mundo. Bom, num dado de 6 faces, não tem como dar um valor menor ou igual a 0. Não tem, começa no 1. É impossível dar valor de 0 para baixo. Então, essa FDP aqui vale 0. A FDP de 0 vale 0. E a FDP de 0,1? Qual que é a FDP de 0,1? É só você pensar. Qual a chance de obtermos resultados menores ou iguais a 0,1? Continua sendo 0. É impossível, porque o dado começa em 1. Qual que é a chance qual que é a FDP do 0,5? Basta você pensar, qual a chance de eu jogar um dado e obter valores menores ou iguais a 0,5? É impossível, não tem como. Dá 0 também. O mesmo vale para 0,8, para 0,9, para 0,999. Então, até chegar em 1, vai dar sempre 0, 0, 0. A FDP sempre vai dar nula. Vamos fazer isso aqui no gráfico? Então, Opa! Deixa eu colocar essa régua aqui na horizontal. Então, vamos lá. Vamos com essa régua aqui. Vamos traçar o começo do gráfico. Até chegar em 1, esse gráfico vai sempre dar 0. Vai sempre dar 0. Porque é impossível jogar um dado e dar um número menor que 1. Quando chegar no 1, uma coisa interessante acontecerá. Quando chegar no 1, tudo muda de figura. Por quê? Quando chegar no 1, vai mudar a situação. Qual que é a FDP do valor 1? Ou seja, qual a chance de obtermos valores menores ou iguais a 1? Agora a gente vai sair do 0, a gente vai ter uma descontinuidade. Porque existe, sim, um caso que nos interessa. No lançamento do dado, é perfeitamente possível dar o próprio 1. Dar o próprio 1. Então, a chance de obtermos valores menores ou iguais a 1 é a chance de obter o próprio 1, e essa chance vale 1/6. Então, quando a gente chegar no valor 1, a probabilidade acumulada vai saltar para 1/6. Para 1/6. Legal? Ótimo. Muito bem. Vamos aumentar um pouquinho agora. Vamos para o ponto 1,39. Qual a chance de jogarmos um dado e obtermos valores menores ou iguais a 1,39? Menores ou iguais a 1,39, no caso, continua sendo só o número 1. E o número 1 tem chance de 1/6. Então, continua sendo o FDP valendo 1/6. Continua valendo 1/6. E esse comportamento segue para 1,39, 1,4, 1,5, 1,6 e vai embora. Então, esse comportamento segue. Segue adiante. Até quase chegar no 2. Quando chegar no 2, a gente tem uma outra descontinuidade. Por quê? Qual que é a FDP de 2? Vamos determinar a FDP do 2? Vamos determinar a FDP do 2. Então, a pergunta agora ficou: qual a chance de lançarmos um dado e obtermos valores menores ou iguais a 2? Agora muda a conversa. Por quê? Porque agora
me serve o 1 e me serve o próprio 2. Eu quero valores menores ou iguais a 2, me serve o 1, me serve o 2. Eu tenho 2 casos favoráveis em 6 possíveis. A chance, a FDP, sobe para 2/6. Então, em 2 eu tenho uma outra descontinuidade. O valor sobe para 2/6. E aí já deu para entender que o padrão vai seguir até chegar em 3. Esse padrão vai seguir até chegar em 3. Quando chegar em 3, eu tenho uma outra descontinuidade. Por quê? Porque qual é a FDP de 3? Valores menores ou iguais a 3. Me serve o 1, o 2 e o 3. Eu jogo com 3 casos favoráveis num universo de 6. Então, a FDP sobe para 3/6. Em 3, eu tenho outra descontinuidade, vai para 3/6. Em 4 eu vou ter outra. Em 4 eu vou ter outra descontinuidade. E aí eu subo para 4/6. E assim o gráfico vai embora. Segue até o 5. Em 5 eu tenho outra descontinuidade. E subo para 5/6. E aí eu vou até chegar em 6. Em 6 eu tenho outra descontinuidade. Em 6 eu tenho outra descontinuidade. E sobe para 1. E de 1 nós não saímos mais, tá? A gente sempre para em 1. Por que a gente sempre para em 1? Basta pensar assim, qual que é a FDP? Qual que é a FDP do valor 1 milhão? Então, o exercício está perguntando o seguinte. Eu vou jogar um dado e eu quero saber a chance de obter valores menores ou iguais a 1 milhão. Quais são os valores menores ou iguais a 1 milhão no dado? Bom, pode ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Todos os valores do dado são menores ou iguais a 1 milhão. Todos. Então, é certeza que quando eu jogar o dado, vai dar valor menor ou igual a 1 milhão. É certeza. Se é certeza, a FDP é 100%, ou 1. Então, quando chega em 1, a gente não sai mais de 1, sempre para em 1. Então, esse aqui é o gráfico de uma função de distribuição de probabilidade. Algumas características muito importantes desse gráfico. Primeiro, ele sempre começa em 0 e termina em 1, sempre. Igualzinho às frequências relativas. Frequência relativa acumulada sempre termina em 1, 100%. Né? Quando eu conseguir acumular todo mundo, deu 100%. Não tem como acumular mais de 100%. O máximo é 100%. Então, o gráfico sempre para em 100%. Porque quando eu conseguir acumular todo mundo, é 100%. Não dá para acumular mais de 100%, não dá. O gráfico sempre inicia em 0. Quando eu não acumulei ninguém ainda, né, estou abaixo do primeiro valor, o dado começa em 1. Se eu estou abaixo disso, eu não acumulei ninguém ainda. Então, deu 0%. Outra característica, o gráfico nunca decresce. Ele pode ficar num patamar ou subir, mas ele nunca decresce. O gráfico nunca decresce. Por que ele nunca decresce? Porque eu estou sempre acumulando mais gente, acumulando mais. Mas se eu estou acumulando mais, eu não tenho como diminuir o percentual. Se eu estou incluindo mais números, o percentual ou sobe ou fica parado. Então, por exemplo, eu estava aqui nesse patamar. Quando chega no valor 3, eu já acumulei 3/6 das observações. Quando eu incluir o valor 3,5, eu estou incluindo mais gente. A probabilidade pode ficar na mesma, e é o caso aqui, por quê? Porque no dado não tem número quebrado, né? Não tem o 3,1, 3,2. Esses valores, quando eu os incluo, todos eles entram com probabilidade nula, eles não estão ajudando a subir o gráfico. Então, eu estou ficando parado. Mas decrescer não tem jeito. Porque eu estou incluindo mais gente. Esse povo novo pode ter chance 0. Ah, fiquei parado. Ou pode ter chance 0,1. Opa, e subiu um pouquinho. Entendeu? No máximo,
eu fico parado, mas descer não tem jeito. O gráfico nunca desce. Quando a variável, mais uma característica aqui. Quando a variável é discreta, o gráfico sempre apresenta saltos. Ou seja, ele é em forma de escada. Por que ele é em forma de escada? Porque é o seguinte, a variável discreta, a variável discreta, ela é aquela variável que apresenta apenas alguns pontinhos isolados. Lembra que a gente trata da variável de cada valor isoladamente? A gente trata de cada valor isoladamente. Então, são só quando eu chegar nesses valores, que é no 1, no 2, no 3, no 4, no 5 e no 6, é só nesses valores que eu vou conseguir ter uma mudança no gráfico, porque só eles acrescentam probabilidade positiva. Todos os demais não acrescentam nada, acrescentam probabilidade zero. Então, entre estes pontos notáveis aqui, entre 1 e o 2, entre o 2 e o 3, eu vou ter sempre patamares, os degraus da escada. Né? É uma coisa reta, horizontal, constante, é um platô. Por quê? Porque ali no meio todo mundo tem chance zero. Por isso que dá o formato de escada. E quando eu chego nesses pontos notáveis é que eu tenho a descontinuidade, eu tenho saltos. Salta para cá, salta para cá, salta para cá, salta para cá e salta para cá. Então, nos valores em que a variável aleatória pode assumir, eu tenho as descontinuidades. É outra característica do gráfico. Os valores que podem ser assumidos por x, né, pela variável aleatória, são aqueles onde ocorrem os saltos, tá? São aqueles onde ocorrem os saltos. E uma última característica muito importante. O tamanho do salto, ou seja, a altura do degrau, nos dá a probabilidade. O tamanho do salto nos dá a probabilidade. Então, por exemplo, deixa eu limpar aqui a tela. O valor, vamos pegar aqui o valor 5, por exemplo. O valor 5 está aqui. Qual foi o salto que ocorreu no valor 5? O salto foi esse aqui, ó. Essa é a altura do degrau. A gente partiu do 4/6 para os 5/6. Esse foi o salto que nós demos. Qual que foi o salto? Qual que é o tamanho? Qual que é a altura desse degrau? 5/6 menos 4/6, a altura está dando 1/6. 1/6 é a altura. Esse salto, essa altura do degrau é a chance do valor 5. É a probabilidade de 5. Se eu quiser saber a probabilidade do 3, basta ver o tamanho desse salto aqui. Também é 1/6. Se eu quiser a probabilidade do 6, basta ver o tamanho desse salto aqui. Também foi 1/6. Então, o tamanho do salto me dá a chance daquele valor. É outra característica do gráfico. O tamanho do salto nos dá a probabilidade daquele valor. Tá tudo bem? Então, eu vou encerrar por aqui o vídeo, que já ficou um vídeo longo, e na próxima aula a gente faz exercícios de prova para a gente poder praticar. Encerramos por aqui este vídeo, bons estudos e até a próxima!